cautelares que lhe foram impostas, ainda que menos severas do que a prisão preventiva, é bem verdade, se mostram por demais desarrazoadas, porque restringem em muito o direito de liberdade de locomoção da paciente e impedem que ela possa efetivamente cuidar dos seus 3 filhos de tenra idade. É bem verdade que o Supremo Tribunal Federal, em fevereiro próximo, em habeas corpus de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, concedeu habeas corpus coletivo para todas as mães que se encontrem nessa situação. Mas a paciente primária, endereço fixo, jamais teve contra si qualquer tipo de investigação criminal. Se vê numa situação dessa, sem que efetivamente se tenha um lastro mínimo de dolo referente à participação na organização criminosa. Falta justa causa para essa acusação. A denúncia manifestamente inepta em relação à paciente não pode prosperar. E nesses casos, a via mandamental do habeas corpus é o instrumento idôneo para se alcançar o trancamento da ação penal, uma vez que o Ministério Público deve expor os fatos delituosos em toda a sua essência. E se não há essa descrição, a denúncia não pode servir de lastro para a persecutio crimes. Além do mais, nobres desembargadores, a deficiência de fundamentação para a imposição de medidas cautelares e prisão domiciliar em relação à paciente salta aos olhos. Isso porque a situação dela não é apenas diferente das demais réus, é muito diferente. E a suposta presença dos requisitos preconizados no artigo 312 do Código de Processo Penal foi mencionada na decisão repudiada nessa via instrumental de forma genérica, de forma generalizada, como se a paciente respondesse por crime de roubo, por crime de receptação e pelas demais normas penais que estão sendo imputadas aos demais réus, sem verificar as especificidades em relação ao que está sendo injustamente imputado a ela. E nesse contexto, a ausência de fundamentação e a ausência dos requisitos para a imposição dessas medidas, ela se torna evidente, uma vez que a Constituição Federal, é bem sabido, no seu artigo 93, inciso 9, diz que todas as decisões oriundas do Poder Judiciário serão públicas e fundamentadas, sob pena de nulidade. E quando nós temos cerceio ao status libertatis do indivíduo, uma das garantias fundamentais mais importantes da pessoa humana, essa fundamentação tem que ser idônea. Essa fundamentação tem que ser específica e analisando-se a contextualização fática de cada indivíduo envolvido no iter crimes. Então, na prática, deve-se dar guarida ao princípio constitucional da presunção de inocência. E mais ainda, quando se decretar uma prisão preventiva de caráter excepcional, deve-se ter a devida e adequada fundamentação. Além disso, a paciente se encontra nessas medidas cautelares diversas da prisão, com monitoramento eletrônico, deve permanecer no local, endereço domiciliar, e somente dele podendo sair para tratamento médico, ambulatorial ou hospitalar realizados na comarca, comparecimento mensal à sede do juízo, até o dia 5 de cada mês, comparecimento a todos os atos do procedimento para os quais seja intimada, não frequentar locais de má fama, não se mudar de residência sem prévia comunicação, não se ausentar do distrito da culpa por mais de 8 dias,
abster-se de praticar qualquer infração penal, se recolher no domicílio informado nos presentes autos no período noturno, das 19 às 6 da manhã, e em período integral nos dias de folga, finais de semana e feriados, proibida de consumir drogas, ingerir bebidas e outros afins. O que se tem aqui são situações que, embora menos severas do que o decreto de prisão preventiva, impõem graves violações ao status libertatis da paciente. E o judiciário não pode, e muito bem decidiu a seção criminal, em mandado de segurança de relatoria do desembargador Nicomedes, que se fixe uma medida cautelar diversa da prisão, interminável, eternizada, sem se demonstrar um prazo razoável. As defesas dos corréus estão aqui a sustentar excesso de prazo. O que se tem a bem da verdade são mais de 270 dias nessa situação, sem que a instrução criminal se tenha sequer iniciado. Esse advogado não faz juízo de futurologia nem de evidência, mas ainda que a acusada fosse condenada, uma pena privativa de liberdade seria no regime aberto. Situação que se mostra injustificável com tanta restrição ao seu direito individual de ir e vir. Com essas considerações, eminente presidente, conspícuo relator, a defesa da paciente requer o trancamento da ação penal pela ausência de justa causa para a sua instauração, decorrente da inépcia da denúncia, forte no que preconiza o artigo 395, inciso 1, cumulado com o artigo 41 do Código de Processo Penal. Caso não seja esse o entendimento desse claro órgão colegiado, ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e desfundamentada a deliberação judicial que impôs essas restrições, medidas cautelares diversas da prisão e prisão domiciliar, sejam elas revogadas, permitindo-se que a paciente possa responder integralmente em liberdade a esse processo. Alternativamente, se essa casa entender que existem fundamentos idôneos para a manutenção das cautelares, que se fixe um prazo para que essas cautelares possam ter vigência, uma vez que elas não podem ser eternizadas. E aqui eu trago o julgado, inclusive está disposto na ação mandamental, de relatoria do desembargador Nicomedes, em mandado de segurança, que diz que é necessário que se estabeleça um prazo razoável para a medida extrema, de ofício, sob pena de ser considerada como pena antecipada, com fulcro no princípio da razoabilidade. Mandado de segurança 817-2677-2017, que foi julgado agora, em junho de 2017. Além do mais, e ainda finalizando, o Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus à paciente Mariana Corré na ação penal em tramitação em Aparecida de Goiânia, nos mesmos moldes, embora a imputação a ela seja até mais grave do que a paciente. Então, com essas considerações, a defesa requer o conhecimento integral e concessão da ordem nos moldes estipulados. Muito obrigado.